Nesse vídeo eu vou falar sobre a hemocromatose hereditária. Então a hemocromatose hereditária é uma doença autossômica recessiva e ocorre uma mutação no gene HFE. Na hemocromatose hereditária, a gente tem um aumento da absorção intestinal de ferro. Então, se eu falar em hemocromatose hereditária, a gente tem que lembrar do ferro. Assim como na doença de Wilson, a gente vai lembrar do cobre. Na hemocromatose, a gente vai lembrar do ferro. Então, na hemocromatose, a gente tem mutações genéticas. A mais comum, a clássica, é a mutação no gene C282Y/C282Y. A gente tem uma outra também que é muito comum, que é a mutação no gene C282Y/H63D. E a gente pode ter também mutações no gene da hemojuvelina, no gene da hepcidina, que é um hormônio que produzido pelo fígado e que também regula a cinética do ferro. Mutações no gene da ferroportina, mutações no gene da TRF2 e mutações no gene do DMT1, que é o principal transportador de ferro no intestino. Então, na hemocromatose, nós temos uma mutação genética que leva a um aumento da absorção intestinal de ferro. Então, a fisiopatologia envolve isso. Uma mutação genética com aumento da absorção intestinal de ferro, e esse ferro, ao ser absorvido em excesso, ele vai se depositar nos nossos órgãos. Normalmente, nós temos 3 a 4 gramas de ferro no nosso organismo. Esse ferro está distribuído entre hemoglobina, a hemoglobina, então, ela está presente nas hemácias e são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. Então, 2,5 gramas de ferro está presente na hemoglobina. Nós temos ferro na mioglobina, então presente nos músculos, 400 miligramas de ferro estão presentes na mioglobina. 3 a 7 miligramas de ferro e se encontram na transferrina, que é justamente o transportador de ferro no nosso organismo. E nós temos ferro também na ferritina. A ferritina é o nosso depósito de ferro no organismo. Então, 1 a 2 gramas de ferro se encontram na ferritina. Então, essa é a distribuição normal de ferro do nosso organismo. Habitualmente, diariamente, a gente consome 10 a 20 miligramas de ferro por dia. Desse ferro dietético, que tem, por exemplo, na carne, no feijão, na beterraba, a gente absorve aproximadamente 10%. Uma pessoa com hemocromatose, ela absorve o dobro disso. Então, ao absorver mais ferro, esse ferro, com o tempo, vai se depositando nos nossos órgãos. Então, o mecanismo fisiopatológico da hemocromatose envolve, então, um aumento da absorção intestinal de ferro e, com o tempo, esse ferro que foi absorvido em excesso, ele se acumula nos nossos órgãos, causando doenças nesses órgãos. A gente perde também ferro, pelo suor, pela descamação das células da pele. A gente tem a descamação também das células do trato gastrointestinal com perda de ferro, e a gente perde ferro também por sangramento. Então, a mulher, por exemplo, ela perde ferro todo mês, por perda menstrual. Então, o mecanismo fisiopatológico da hemocromatose, uma disfunção genética, um distúrbio genético, uma mutação genética, que leva a um distúrbio na absorção de ferro, onde a gente tem um aumento da absorção intestinal de ferro, e esse ferro, ao ser absorvido em excesso, ele vai se depositar nos nossos órgãos. Então, a gente pode encontrar pacientes assintomáticos. Então, a hemocromatose, ela demora para se manifestar. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para esse ferro se depositar nos órgãos e causar doença. Então, geralmente é uma doença que se manifesta na idade adulta. Se manifesta mais em homens, principalmente entre 40 e 50 anos. Por que se manifesta mais em homens? Porque a mulher, ela perde ferro todo mês. Então, ela deposita, ela aumenta a absorção de ferro, só que ela sangra todo mês. Ao sangrar todo mês, ela perde ferro. Então, esse ferro ele vai ser menos depositado nos órgãos das mulheres. Então, é uma doença, a relação é igual, ela comete tanto homens como mulheres de forma igual, mas as manifestações clínicas, elas geralmente aparecem mais em homens
porque as mulheres perdem ferro todo mês pelo sangramento menstrual. Então a gente tem um grupo de pacientes com hemocromatose que vão se apresentar de forma assintomática. Geralmente a partir do momento que ele faz um exame laboratorial. Então ele não está sentindo nada, mas fez um exame e viu lá que o ferro dele está alto, que a ferritina está alta, que tem alguma alteração hepática, né? Então a hemocromatose ela comete muito o fígado, então essa deposição de ferro no fígado pode causar uma esteatose, pode causar até mesmo uma cirrose. Então é aquele paciente que está assintomático, fez um exame ou relacionado à cinética do ferro, né? Saturação de transferrina, ferritina, ou uma avaliação hepática e viu que tem alguma alteração. E também aqueles pacientes que têm uma história familiar e foram rastreados para hemocromatose. Então a gente tem um grupo de pacientes que pode se apresentar de forma assintomática, a gente tem um grupo de paciente que pode se apresentar com sintomas totalmente inespecíficos, com fraqueza, fadiga, cansaço, letargia, apatia, perda de peso. E aqueles pacientes que vão ter manifestações específicas de cada órgão. Então, o ferro se depositou no fígado, doença hepática. O ferro se depositou no pâncreas, doença pancreática, por exemplo, diabetes. Se depositou na hipófise, hipopituitarismo. Se depositou no testículo, hipogonadismo. O ferro se depositou na pele, alteração da coloração da pele, né? Então, 95% dos pacientes sintomáticos têm hepatomegalia, têm doença hepática. Então, esses pacientes eles podem ter, às vezes, apenas alterações da função hepática, aumento do TGO, TGP, podem ter, às vezes, já comprometimento da função hepática, então ele pode ter, às vezes, insuficiência hepática, cirrose, pode ter, às vezes, apenas uma hepatomegalia. O paciente com hemocromatose ele tem um risco maior de hepatocarcinoma. A hemocromatose aumenta em 20 a 200 vezes o risco de hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma na hemocromatose corresponde a 45% das mortes, né, do paciente com hemocromatose. Ao depositar no pâncreas, esse excesso de ferro causa diabetes. Então, 30 a 60% dos pacientes com hemocromatose vão ter diabetes mellitus. O ferro pode se depositar nas articulações, causando uma artropatia degenerativa similar à osteoartrite degenerativa, né? Então pode acometer qualquer articulação, mas principalmente as articulações das mãos. O ferro pode se depositar no coração, causando problemas cardíacos, então pode levar a uma insuficiência cardíaca, arritmias. 20 a 30% dos pacientes com hemocromatose, eles têm doença cardíaca. O ferro pode se depositar na hipófise, causando hipopituitarismo. Então, a deposição do ferro na hipófise pode causar diminuição da produção dos hormônios hipofisários, então diminuição da produção do ACTH, TSH, GH. O excesso de ferro aumenta a suscetibilidade a infecções, então leva o paciente a um estado de imunodepressão, né? Então o excesso de ferro compromete a ação dos macrófagos, né? A ação fagocitária dos macrófagos fica comprometida com o excesso de ferro, e algumas bactérias como Yersinia, Listeria, elas têm uma virulência aumentada na presença do excesso de ferro. Então, o excesso de ferro pode causar tanto o comprometimento da função fagocitária dos macrófagos, como aumentar a virulência de algumas bactérias. O ferro pode se depositar na pele, causando um escurecimento da pele, uma hiperpigmentação da pele. Então, as manifestações clínicas, a gente pode ter um grupo de paciente assintomático, um grupo de paciente com sintomas inespecíficos, e o restante vai depender de onde esse ferro se acumulou mais. Se acumulou no fígado, doença hepática, acumulou no pâncreas, diabetes, acumulou na hipófise, hipopituitarismo e assim por diante. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, a gente vai solicitar exames relacionados à cinética do ferro. Saturação de transferrina, ferro, ferritina. O exame saturação de transferrina é o exame mais sensível para a gente fazer o diagnóstico de hemocromatose, porque é o primeiro exame que altera.
A ferritina, por exemplo, a gente precisa de um tempo maior para a gente ter um aumento da deposição de ferro nos estoques de ferro. Mas a saturação de transferrina é o primeiro exame que altera. Geralmente na infância e na adolescência a gente já tem aumento da saturação de transferrina. Em pessoas sem doença, a saturação de transferrina, o valor de referência varia entre 30% a 40%. O rastreamento positivo é quando a gente tem uma saturação de transferrina maior ou igual a 45. Então, pessoas sem doença geralmente têm saturação de transferrina entre 30% e 45%. Se você fez o exame no paciente, você está suspeitando de hemocromatose, e essa saturação de transferrina vem maior ou igual a 45, o seu rastreamento é positivo. Na maioria das vezes, a saturação de transferrina em pacientes com hemocromatose se encontra em torno de 60% nos homens e 50% nas mulheres. Tá? Então, a saturação de transferrina é o primeiro exame que altera. Já na infância, a gente já tem aumento, né, nos pacientes com hemocromatose. É o exame mais sensível e a gente encontra geralmente em torno de 50% nas mulheres e 60% nos homens, sendo que o normal é em torno de 30% a 40%. A ferritina também pode ser feita. Lembrar que a ferritina geralmente é normal na infância e na adolescência nos pacientes com hemocromatose, então a gente precisa de um tempo para esse ferro se depositar nos estoques. Geralmente a gente usa como valor de corte, né, para considerar o rastreamento positivo. Uma ferritina maior que 200 em homens e maior que 150 em mulheres. E lembrar que a ferritina também é um marcador de inflamação aguda. Então a ferritina, o aumento da ferritina não quer dizer sempre que você tem um excesso de armazenamento de ferro. Então, doenças inflamatórias, infecciosas, a gente pode ter aumento da ferritina, não por aumento do depósito, mas isso significa um aumento da inflamação sistêmica. Então, ferritina, assim como VHS, PCR, também serve como um marcador inflamatório. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de avaliar o valor da ferritina. Então, geralmente, quando o paciente tem uma ferritina maior que 1000, um paciente com hemocromatose e tem ferritina maior que 1000, isso geralmente já indica fibrose do fígado. Então, o diagnóstico, o principal exame, saturação de transferrina, mas a gente pode usar também a avaliação, os níveis séricos de ferritina. A combinação de saturação de transferrina e ferritina, ou seja, saturação de transferrina alta e ferritina alta também, tem uma sensibilidade de 93% para o diagnóstico da hemocromatose. E a gente, se quiser, também pede a dosagem de ferro, que geralmente vai estar alta na hemocromatose. Então, esses exames são exames de rastreamento, saturação de transferrina e ferritina. Mas a gente precisa confirmar o diagnóstico. Como que a gente pode confirmar? A gente pode fazer a biópsia hepática, hoje já não é tão feita, porque a gente tem o teste genético, que é menos invasivo, mas a gente pode confirmar a hemocromatose pela biópsia. Quando é que a gente vai, hoje em dia, fazer biópsia? Quando a gente tem suspeita ou a gente já tem o diagnóstico de uma outra doença hepática associada à hemocromatose, na suspeita de doença hepática avançada, principalmente para avaliar a gravidade da doença, para avaliar se já tem cirrose, se já tem fibrose do fígado. Quando a gente suspeita de carcinoma, lembrar que a hemocromatose aumenta em 20 a 200 vezes o risco de carcinoma hepatocelular. O carcinoma hepatocelular é responsável por 45% das mortes na hemocromatose. Quando a gente tem uma ferritina maior que 1500, geralmente se faz a biópsia, Como eu já comentei, a ferritina acima de 1000 é sugestiva de fibrose hepática. E quando a gente tem também aumento das transaminases. Então, aumento das transaminases com ferritina alta, essa combinação é altamente sugestiva de fibrose hepática. Quando a gente tem também um índice hepático de ferro maior que 500, geralmente também se indica a biópsia hepática. Então, a biópsia hepática é muito mais para a gente, às vezes, avaliar a gravidade da doença, avaliar se já tem fibrose, se já tem cirrose, na suspeita de um câncer. E hoje em dia se usa muito a elastografia em substituição
a biópsia para avaliar a presença da fibrose hepática. E a gente, além da confirmação pela biópsia, onde a gente vai encontrar uma alta concentração de ferro no fígado, a gente pode também confirmar pelo teste genético. Então, hoje em dia, se a gente não suspeita, né, de uma doença mais grave no fígado, a gente faz a confirmação pelo teste genético. O paciente colhe o sangue e faz o exame. Então, é muito menos invasivo, né, do que a biópsia. Então, hoje, o teste genético, a avaliação genética, substitui a biópsia na maior parte dos casos, né, de diagnóstico da hemocromatose. Então, seria saturação de transferrina e ferritina para rastrear, biópsia ou teste genético para confirmar. A gente pode também fazer outros exames que vão nos ajudar a confirmar o diagnóstico. Então, a gente pode pedir, né, solicitar o ferro corável pela coloração do azul da Prússia. Então, pode ser feito também, hoje em dia quase não é feito mais. A dosagem do ferro hepático, né, no caso, quando faz a biópsia. E a fibrose, geralmente, ela está presente quando esse ferro hepático excede 20.000 microgramas por grama. E a gente pode também solicitar a dosagem do colágeno tipo 4. Níveis maiores que 115 têm alta sensibilidade para a fibrose. Então, seriam outros exames que vão nos ajudar no diagnóstico da hemocromatose. Em quem a gente vai fazer o rastreamento para a hemocromatose? Sempre fazer o rastreamento para parentes de primeiro e segundo graus, né, da doença. Então, se você tem um parente, um familiar de primeiro grau com hemocromatose, você deve fazer o rastreamento com o teste genético. Então, a gente vai rastrear todo familiar de primeiro e segundo grau de um doente com hemocromatose e é controverso o rastreamento na população em geral. Claro, se você tem um paciente com sintomas clínicos clássicos de hemocromatose, artropatia, doença hepática, diabetes, hiperpigmentação da pele, você vai rastrear. Alguns autores recomendam rastreamento populacional de todo mundo, outros não. Tá? Então, a gente vai rastrear com saturação de transferrina e ferritina, encontrando uma saturação de transferrina maior ou igual a 45% e uma ferritina maior que 300, a gente vai para o teste genético para confirmar a doença. Então, se essa doença é causada por excesso de ferro, como que a gente vai tratar? Tirando o ferro do organismo do paciente. Então, a gente geralmente vai tratar quando a gente tem ferritina. Então, o tratamento, né, a gente vai fazer em pacientes assintomáticos, naqueles buscando normalização da ferritina e saturação da transferrina. Em pacientes assintomáticos, que não tem doença nenhuma ainda, nenhum dano em órgão-alvo, tem uma ferritina menor que 500 e uma saturação de transferrina menor que 60%, a gente pode às vezes só acompanhar, ficar acompanhando anualmente e quando esses parâmetros eles se modificarem, a gente começa a tratar. Principal forma de tratar, flebotomia, a gente vai tirar sangue, né? A gente vai fazer retiradas semanais ou quinzenais de sangue para reduzir os níveis de ferro no organismo. É um tratamento simples, eficaz e barato. A cada 500 ml que a gente tira de ferro, esses 500 ml contêm 200 a 250 miligramas de ferro e a gente vai fazer flebotomias. A gente vai tirar em torno de 500 ml de ferro, de sangue, né? Então, 500 ml de sangue toda semana ou a cada 15 dias. E vai fazer a dosagem de ferritina e saturação de transferrina a cada 2 a 3 meses. Qual é o objetivo? É tirar esse ferro, né, 500 ml de sangue a cada semana ou a cada 15 dias e até chegar numa hemoglobina. Né? Tem autores que recomendam como objetivo uma hemoglobina entre 10 e 12, saturação de transferrina entre 10 e 20% e uma ferritina de 5 a 10. Já outros autores recomendam manter uma hemoglobina, né? O objetivo do tratamento, hemoglobina de 11 a 12, saturação de transferrina menor que 50% e uma ferritina entre 30 a 50. Chegou nesse objetivo,
a gente vai fazer o tratamento de manutenção, que continua sendo a flebotomia, mas numa frequência menor. Antes a gente estava fazendo a cada semana ou a cada 15 dias, chegou nas nossas metas, a gente vai fazer flebotomia a cada 2 a 4 meses, tentando manter uma ferritina entre 50 a 100. Então chegou no objetivo, diminui a frequência da flebotomia, você vai fazer a cada 2 a 4 meses, tentando manter sempre uma ferritina entre 50 a 100. A gente pode usar também um quelante de ferro, que é a desferoxamina. Geralmente ela não é necessária, já que a gente consegue um bom controle com as flebotomias. É um medicamento de alto custo, é de difícil administração, né? E geralmente o seu uso isolado pode não ser suficiente para o controle. Ele retira, em média, 20 a 90 miligramas de ferro por dia. Quando é que a gente vai usar então a desferoxamina? Então, às vezes, pacientes que não toleram a flebotomia, então pacientes hipovolêmicos, pacientes hipotensos, com instabilidade hemodinâmica, e aqueles pacientes, por exemplo, que têm contraindicação à flebotomia, por exemplo, com pacientes com anemia moderada a grave. Então o tratamento é flebotomia, vai retirar sangue, 500 ml. Se você não tiver uma resposta boa, ou se o paciente tiver contraindicação a fazer flebotomia, aí a gente vai para a desferoxamina. Vamos fazer agora então algumas questões. Com relação à hemocromatose, marque a alternativa correta. O risco de aparecimento de carcinoma hepatocelular em pacientes com hemocromatose e cirrose está aumentado em cerca de 200 vezes, tá certo? Então a hemocromatose aumenta em 20 a 200 vezes o risco de carcinoma hepatocelular. Entre as manifestações clínicas, podemos citar hepatomegalia, hipogonadismo e diabetes insípido? Sim. Tem deposição de ferro na hipófise, eu posso ter hipopituitarismo, diabetes insípidos, deposição de ferro no fígado, hepatomegalia, doença hepática. O teste laboratorial mais usado é a dosagem do ferro? Não, então é saturação de transferrina e ferritina. Na patogênese da doença, observa-se que é um defeito genético apenas na captação do ferro? Não, então a gente tem um defeito genético com aumento da absorção intestinal de ferro. Tratamento de escolha para sobrecarga de ferro secundária à hemocromatose é flebotomia, sangria terapêutica. Então, letra D é a correta. Assinale a alternativa correta. Paciente com caso de cirrose hepática, diabetes, pele bronzeada e artrite. Ou seja, manifestação clínica típica da hemocromatose. Acumulou ferro no fígado, cirrose. Acumulou no pâncreas, diabetes. Acumulou na pele, hiperpigmentação. Acumulou nas articulações, artrite. Então, hemocromatose. A flebotomia terapêutica no tratamento da hemocromatose deverá ser realizada até que se tenha o seguinte resultado laboratorial. Então, ferritina, lembre? Ferritina geralmente menor que 50. Na manutenção você vai tentar sempre manter uma ferritina em torno de 50 a 100. Então, letra A. Então, lembrar, a hemocromatose é uma doença genética onde a gente tem um aumento do acúmulo de ferro no organismo por um aumento da absorção intestinal de ferro. Esse ferro, com o tempo, ele vai se depositando nos nossos órgãos, é por isso que as manifestações clínicas geralmente aparecem por volta dos 40 a 50 anos, porque a gente precisa de um tempo para esse ferro se depositar. É mais comum. A frequência é igual entre homens e mulheres, mas os homens geralmente é que vão se apresentar com sintomas, porque a mulher ela perde ferro todo mês pelo sangramento menstrual. Óbvio, a mulher entrou na menopausa, aí sim ela começa a acumular mais ferro. Então, geralmente o paciente com hemocromatose, ele tem o dobro da absorção de ferro do que uma pessoa sem hemocromatose. Podemos ter pacientes assintomáticos, aqueles pacientes então que vão ter o diagnóstico a partir do momento que eles fazem um exame e o exame mostra uma alteração na cinética do ferro, um aumento das enzimas hepáticas. Podemos ter pacientes com sintomas inespecíficos, apatia, cansaço, adinamia, e podemos ter aqueles pacientes já com comprometimento orgânico. Acumulou ferro na pele, hiperpigmentação, acumulou no pâncreas, diabetes, acumulou no fígado, cirrose, acumulou no testículo, hipogonadismo. O diagnóstico, o rastreamento, saturação de transferrina, que é o primeiro exame que altera. Na infância a gente já tem aumento da saturação, ferritina alta, confirmação ou biópsia, que na maioria das vezes se faz quando quer avaliar a gravidade da doença ou a presença às vezes de hepatocarcinoma.
Hoje, o principal exame para confirmação é o teste genético, que é muito menos invasivo. A gente rastreia nos parentes de primeiro grau e segundo grau e naqueles pacientes suspeitos. E o tratamento a gente vai fazer com sangrias, 500 ml semanalmente, até chegar nas nossas metas. Chegando na meta, a gente vai manter as flebotomias a cada 2 a 3 meses e tentando manter a ferritina em torno de 50 a 100. Naqueles pacientes que não toleram flebotomia, paciente com instabilidade hemodinâmica, com anemia grave, a gente pode usar a desferoxamina. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Abraço, até mais!